susto, mas a gente está bem também, então vamos embora para frente. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia, põe teus pés, teus passos, mas agora mais baixinho. Podemos? Podem sentar. Põe tuas mãos nas mãos do meu Senhor da Galileia. Põe tuas mãos nas mãos do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tuas mãos nas mãos do meu Senhor que acalma o mar. Põe teus pés nos passos do Senhor da Galileia. Põe teus pés nos passos do Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe teus pés nos passos do Senhor que acalma o mar. Põe tuas dores nas chagas do Senhor da Galileia. Põe tuas dores nas chagas do Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tuas dores nas chagas do Senhor que acalma o mar. Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Se alguém é cristão, é criatura nova. O que era antigo passou, chegou o novo, e tudo é obra de Deus que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava, por meio de Cristo, reconciliando o mundo consigo, não lhe apontando os delitos, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Somos embaixadores de Cristo, e é como se Deus falasse por meio de nós. Por Cristo vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, por nós o tratou como pecador, para que nós, por seu intermédio, fôssemos inocentes diante de Deus. Palavra do Senhor. Vocês conhecem esse texto? Já ouviram alguma vez na vida? Das duas, uma. Ou vocês não vão à missa, ou não prestam atenção no que é lido. Esta foi a segunda leitura de uma missa que nos era obrigatória, quarta-feira de cinzas. Se você não foi, na sua próxima confissão você se acuse. Se acuse do seu pecado de omissão.
e de não respeitar o que a igreja manda. Ela não pede, ela manda que todo católico deve participar da missa nos dias santos de guarda. Se você pulou o carnaval, se você foi atrás do trio elétrico, se você caiu no samba ou na orgia, eu não tenho nada a ver com isso. Mas pelo fato de não ter ido à missa, aí é meu departamento. E eu não tenho meias palavras, não. Não tenho meias palavras. E por que eu escolhi este texto? Porque de todos os textos da Sagrada Escritura, este é o que a palavra reconciliação aparece inúmeras vezes. E essa palavra tem uma mágica. Sabe quando você está assistindo televisão? Se o exemplo estiver antiquado, vocês me perdoem. E você está lá no sofá e de repente o controle remoto não funciona. E você bate, dá aquela batidinha na perna, chacoalha, aperta um botão, aperta outro, né? E aperta de novo e vai, estica o braço e o negócio não liga. E justo na hora que você queria ver o beijo da novela e ele não aparece mais. A palavra reconciliação tem esse sentido, religar, juntar de novo, juntar aquilo que já estava junto, mas que por alguma razão se separou. E é isso que a gente precisa entender quando Paulo diz: reconciliai-vos com Deus. É gostoso cantar: põe tuas mãos na mão do meu Senhor que acalma o mar, põe teus pés no passo do Senhor que acalma o mar, põe tuas dores nas chagas do Senhor que acalma o mar. E por que é tão difícil reencontrar o caminho da reconciliação? Porque no fundo, a gente vive muito bem com o pecado. Não só de braços dados, mas às vezes escancaramos o coração para que o pecado nos domine. Porque ali a gente encontra prazer. De tudo, viu? De tudo. Não pense em prazer só em sexo, não. O povo tem uma mente muito poluída. Às vezes o nosso prazer está num prato de pudim. E o pecado está no fato de que você é diabético. E você vai lá e dá uma garfadinha, pega com a ponta da colher 2 gotinhas da calda, sente o sabor gostoso e quando você vê, já é uma concha. Ah, é só dessa vez. A reconciliação é como uma proposta de cirurgia que não acontece de fora para dentro, mas precisa acontecer de dentro para fora. É lá dentro que a gente tem que religar, revitalizar, colocar no sentido de uma nova fonte a presença de Deus, que acalma o mar, que recebe as minhas feridas, que sara as minhas dores, que me indica um novo caminho de vida. Essa frase, reconciliai-vos com Deus, é uma frase que soa como um sino tocando dentro de nós. Paulo, toca o sino. Nada como saber o nome e ver a pessoa perto. 3 vezes. Forte. Reconciliai-vos com Deus. E se esse sino não fez barulho no seu coração, reveja a sua vida. Porque é lá que a gente armazena um monte de coisa. Algumas coisas boníssimas,
algumas coisas de gosto duvidoso e algumas coisas que não nos levam a lugar algum. Mas é uma frase curta, imperativa. Paulo não está dizendo, olha, se você se reconciliar com Deus, no Dia das Crianças Ele vai te dar um presente maravilhoso. Paulo não usa o condicional, Paulo usa o imperativo, é ordem, reconciliai-vos com Deus. E nessa frase, nós não conseguimos ignorar que há um propósito para a vida de cada um de nós. Sabe o que é mais forte nisso tudo? É que a frase não diz, pare de pecar. A frase não diz, olhe para os pecados de quem está do seu lado, porque às vezes a gente conhece mais o pecado do outro do que o nosso próprio pecado. Outro dia eu estava numa reunião de padres e de repente chegou uma mensagem e eu precisava ler a mensagem. Eu sabia que eu ia receber aquela mensagem, ela vinha da secretária do cardeal para me pedir um trabalho. Eu só não sabia o horário que ela ia chegar. Mas ela chegou no meio da reunião. E o padre que estava do meu lado esticou os olhos para cima do meu celular, estava na mão aqui, e eu parei. E depois eu disse para ele, você leu tudo? Pode fazer o trabalho para mim? Ô, Reinaldo, desculpa, foi mal. Falei, foi mal. E muitas vezes esse foi mal substitui o propósito de pedir perdão. Quantas vezes a gente já nem fala mais, desculpa, foi mal, deixa para lá, tudo vai mudar. E a gente não percebe que essas respostas, sou eu? Quando acontece isso, eu já nem respiro mais. Eu falei, aí ele tira o som, ó. Ele abaixa o chiado, mas tira o som. Viu? Quem estava dormindo, se não acordou com essa, precisa que eu mude de lugar? Não? Tranquilo? O que eu estava falando mesmo? Que as pessoas não pedem mais desculpas, foi mal, foi mal. Nessa perspectiva de Paulo, a frase reconciliai-vos com Deus, ela é mais forte do que para de pecar. Talvez porque Paulo conhecesse tanto a estrutura humana, que ele sabia que era praticamente impossível parar de pecar. Mas ele quer dizer com isso, volte à amizade com Deus. Lembra quando a gente era criança? Quando a gente brigava com alguém, parece-me que Paulo está usando esta imagem. Deus está com o dedinho pronto, te agarra com Ele. Volte a viver uma amizade em plenitude, porque tem muita amizade de faz de conta, né? Eu sigo um humorista, ele faz stand-up sobre a vida dos professores, e ele fala muito sobre a relação de professores com crianças, e ele diz, nós professores não gostamos de crianças, os padres também não gostam, fazem de conta. E aí ele discorre sobre tudo isso e eu acho divertido a lógica que ele pega nas palavras. O imperativo reconciliai-vos com Deus tem um agravante. Paulo não diz reconciliai-vos com Deus semana que vem. Reconciliai-vos com Deus
quando você fizer aniversário. Quem já fez em janeiro vai ter mais tempo, né? Reconciliai-vos com Deus quando tal coisa acontecer. Não, Ele não dá o tempo, mas Ele dá a intensidade. É preciso reconciliar-se com Deus por causa de Jesus Cristo. E aí é fácil a gente entender, mesmo que lá esteja escuro, porque é Ele quem morre na cruz para nos trazer a salvação. E esse propósito da reconciliação exige uma certa imaginação da nossa parte. E estudando um pouquinho sobre o tema, eu estou que nem a minha amiga que foi fazer a prova e estava com enxaqueca. Eu também passei na capela antes e falei, eu não tive muito tempo para me preparar porque eu fui pego no laço, então a minha parte está aqui. Agora o senhor completa, por favor, e acho que vai dar certo o mistério todo. Imaginem 3 movimentos, 3 questões fundamentais. Quando é que a gente precisa estar perto de outra pessoa? Eu estou perto da Sueli? Eu posso não estar tão longe. Eu estou mais perto do Rafael do que da Sueli. E se eu quiser me aproximar da Sueli, eu tenho que fazer o movimento. Eu tenho que entender a distância e eu tenho que vencer a distância. Fernando Pessoa, que dá nome à nossa rua, tinha uma frase muito bonita em um dos seus poemas. Não é uma frase dele, mas ele adotou para si: é caminhando que se faz o caminho. Eu sei que daqui em Campinas tem mais ou menos 90 quilômetros. E não adianta eu ir ali na marginal do Tietê e ficar olhando a placa e ler Campinas 90 quilômetros e não sair do lugar, porque eu nunca vou chegar em Campinas. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que reconhecer a distância. E quando a gente fala em reconciliação, quem cria a distância somos nós. Deus nunca se afasta, nós é que nos afastamos de Deus, por vergonha, por medo, por safadeza, por hipocrisia, por teimosia, porque queremos saber mais do que o próprio Deus, a gente vai se afastando. Vocês devem ter acompanhado essas últimas notícias sobre a cientista brasileira que encontrou, acho que uma proteína que ajuda no tratamento lá de uma série de coisas, e a bendita da proteína tem uma forma de cruz, né? Eu achei interessante isso. É preciso revitalizar o propósito do encontro. Quem já namorou na vida? Levanta a mão. Vocês assustaram agora, né? Eu fui até noivo antes de ir para o seminário. Eu ia falar antes de ir para o cemitério, ó. Senhor Jesus. O namorado ou a namorada, quando marca o encontro, como acho que a Sheila dizia, o coração bate mais forte, né? E ele precisa não se perder nos barulhos. Às vezes a gente se perde de Deus por conta dos barulhos internos. Deus não se perde nos nossos barulhos. Deus é Deus. E eu gosto da carta aos Hebreus porque vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós é que mudamos. E é interessante que isso é um princípio da filosofia grega. Nenhum ser humano coloca o seu pé em um rio, tira e coloca de novo no mesmo rio.
O rio não é o mesmo e o ser humano não é o mesmo, ainda que seja uma fração de segundos. Quantas vezes você mudou de opinião numa fração de segundos? As meninas aí, né? Quando recebem um convite para uma festa, se arrumam e aí elas têm um sábio conselheiro chamado espelho. Espelho, espelho meu, eu vou arrasar com essa roupa. Aí o espelho diz, vai. E você não acredita, vai lá e troca de roupa. Numa fração de segundos, muda tudo. A festa não muda, o convite não muda, é você quem muda. E por que é difícil mudar diante do propósito de Deus? Por que é tão difícil deixar de lado o que não soma, o que não acrescenta, e continuar vivendo a mesmice da vida? É a Aurora? A Aurora está brincando de esconde-esconde comigo. Parece aquela música do Chico Buarque, né? Todo dia ele faz tudo sempre igual, né? E a gente vai repetindo isso, achando que esse é o programa de Deus para a nossa vida. Para um pouco, olha a sua volta, presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Hoje, lá no Rio Grande do Norte, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima de 35 metros de altura pegou fogo. Estava sendo construída para ser um centro de peregrinação para a Arquidiocese de Natal. Sexta-feira, alguns barracos ali na ocupação da Capadócia, na Cantídio Sampaio, também pegou fogo. E essas coisas vão acontecendo, mas como não foram no nosso quintal, na nossa casa, na nossa vida, não nos dizem absolutamente nada. E a gente deixa de se reconciliar com Deus, porque vamos perdendo a sensibilidade para o outro. A dor do outro não dói em mim, mas quando a dor é minha, eu quero que ela doa no outro, para que o outro me socorra. Só que eu não fiz o socorro primeiro. Eu não fui generoso, atencioso, compassivo. Eu não diminuí a distância. E às vezes quem nos dá a melhor resposta são os estranhos. Pensa nas grandes mágoas da sua vida. Quem te magoou? Pessoa próxima, pessoa conhecida, pessoa íntima, pessoa que sabia dos seus segredos e feriu a confiança. E os japoneses têm um ditado popular que eles dizem: perder a confiança é como um vaso de cristal quebrado. Você pode até colar, mas a marca fica. E quando Paulo diz reconciliai-vos com Deus, ele está dizendo para a gente: as marcas dos teus pecados não estão diante dos olhos de Deus. Ele não vai te condenar por aquilo que você fez ou não fez, mas Ele espera que você dê o passo, que você vença a distância, que você supere as suas limitações. Primeiro movimento: vencer a distância, reconhecer a distância e saber que ela não pode ser empecilho para que o teu coração se encontre com o coração de Deus. Segundo movimento: aceitar ser procurado. Deus te procura. Deus te procura o tempo todo. Ele sabe onde você está, mas Ele continua te procurando porque você não aceitou ser encontrado por Ele. Sábado, nós tivemos o congresso dos casais, e eu tenho um vídeo que eu vou passar para os casais que estavam lá. E o Evangelho falava de Levi.
que Jesus olha para Levi na coletoria de impostos e diz para ele: segue-me. Jesus não diz quanto você roubou, de quem você roubou, por que você roubou, porque os cobradores de impostos eram ladrões. O olhar de Jesus encontra o olhar de Levi. Jesus não dá garantia nenhuma. Jesus não acrescenta nada na frase. De novo, é um verbo no imperativo: segue-me. A proposta é de Deus, a resposta é sua. Aceite ser encontrado por Deus nos momentos de euforia, de alegria, de esperança, de vida. Mas aceite também que Deus desce à tua pequenez e te leva para o coração dele. Te preenche numa totalidade avassaladora. Nada fica sobrando, nada fica faltando. Deus é a plenitude daquele que tudo pode. E se você duvida disso, volta para casa, pega a Bíblia e vai ler as cartas de São João. São 3, lá no finalzinho do Novo Testamento. E São João dá a definição mais bonita de Deus. Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. Não é para dizer o amor está ali do outro lado no ponto do ônibus, mas é para ter a certeza de que esse amor de Deus está dentro de você. E precisa criar raízes, porque se você não deixar, o amor não cria raízes, e a tua vida não se transforma, e você não saboreia a graça. Eu vou ganhar um abraço. Você está bem? Ela venceu a distância. Eu podia ter saído correndo antes, né? E não foi a mãe que mandou, não. Ela vence a distância sempre. Pensa nisso. Deus já deu o primeiro passo. A cruz não é cobrança, não é lugar de pedágio. Obrigado. A cruz é ponte. Antigamente a gente cantava uma música que dizia: palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. A cruz não é posto de pedágio onde você tem que pagar. Ele já pagou tudo. Mas a cruz é exatamente a ponte para que o teu coração se sinta tão amado que você valorize os pequenos gestos de reconciliação. Talvez hoje o arroz tenha queimado, a roupa não ficou bem passada, e por isso você vai destruir o mundo de alguém. Tem a frase ali, né? A pessoa que te atendeu mal hoje podia estar carregando um pesado fardo e podia estar aqui também. E às vezes a gente não se dá conta disso. Terceiro movimento. Eu gosto de uma música que a Maria Bethânia canta, fala do movimento dos barcos. É uma música muito bonita, e eu sempre imagino, eu gosto muito do mar, e eu sempre me imagino no cais do porto, vendo as ondas balançarem os barcos. Retomar a comunhão. Faça o movimento para que você retome a comunhão com Deus. Pare de ficar olhando para os outros para saber se os outros estão olhando para você, ou estão te acusando de algum pecado que talvez você nem lembre que você cometeu. Porque no final da vida, a prestação de contas vai ser entre você e Deus. Não tem parcela para os outros pagarem para você. É você quem tem que pagar tudo.
Na tradição cristã, retomar a comunhão deve partir de uma conversão interior. Porque tem muita gente que se converte por fora, né? Por fora é uma coisa esplendorosa. Ainda mais com o avanço da maquiagem e da ciência dos cosméticos. Vixe Maria! Vocês lembram como eu cheguei hoje? Vocês estão bem? Eu estou cansado, está escrito aqui na minha cara. Porque não tem cosmético para tirar isso. Ou pelo menos ainda não me deram de presente. Eu ganho muita coisa do Boticário, da Natura, mas esse cosmético ainda não me deram. Então, acho que não existe. Retome a comunhão no perdão que é dado e recebido. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e... Como essa parte não muda nunca, né? Então essa vocês sabem, né? A segunda leitura não lembram, mas a vida eterna a gente lembra, né? Retomar a comunhão hoje, na perspectiva de saber que você constrói uma ponte para a eternidade. E o jeito visível de retornar à comunhão é através do sacramento da reconciliação, da confissão dos teus pecados. Ah, padre, mas eu morro de medo de contar minha vida para um padre. Vai que ele dá com a língua nos dentes. Quantas vezes você já deu com a língua nos dentes da vida dos outros? E você não mordeu a língua e os teus dentes não caíram. Às vezes a gente quer que o outro faça alguma coisa que nós mesmos não somos capazes de fazer. Nossa paróquia vai viver o mutirão das confissões dia 10 de março. Vai ser uma terça-feira, no horário do grupo de oração. Mas outras paróquias também vão ter as confissões e a gente vai divulgar já essa semana. Não deixe para a quaresma que vem, não. Retome a sua comunhão. Valorize o depósito da graça que você carrega dentro do teu coração. Eu estava assistindo um vídeo sobre uma pessoa que pega um machado enferrujado e vai tirar a ferrugem do machado. E eu fiquei assistindo o vídeo pela segunda vez, porque em nenhum momento aquela pessoa foi rude com o machado. Ela mergulha o machado na água, ela despeja o sal, ela liga lá os eletrodos, faz o processo de eletrólise. Ó, eu estou entendendo de ferrugem, hein? Estou bom que só. Vou tirar dos ossos aqui também, mas acho que não é o mesmo jeito. Não tenha medo de se confessar. Não tenha medo de tirar a ferrugem. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Não tenha medo de beber da fonte da graça que Ele prepara para você. Mas seja sincero. Não seja astuto. Ah, isso eu não vou contar não, porque dá vergonha. Se vocês soubessem o que eu já ouvi. Mas vocês sabem porque eu já ouvi alguns de vocês, então tá bom. O ensinamento de Paulo, ele é aplicado na quaresma, de um modo todo especial. Mas não é um grito de bronca, é um chamado de retorno. Quantas vezes você já parou para pensar na estrada da vida em pegar o retorno? Mas na estrada da vida não tem placa de retorno. Na estrada da vida é sempre avante, adiante, para frente. Deus tem um lugar para você chegar, e eu não vou chegar no seu lugar, é você quem tem que ir. E não tem atalhos. Aliás, acho que eu falei isso outro dia na homilia. Jesus é o caminho, fuja dos atalhos, dos becos, das vielas. Procure caminhar a passos firmes. Outro dia nós tivemos uma reunião com os novos ministros e eu falei para eles, parem de andar mole.
Quando você tiver que sair do altar para ir buscar a reserva, ande firme. Você sabe o que você tem que fazer. E você sabe o que você vai pegar nas mãos. Como quem diz, para de ser frouxo, para de ser frouxa. Diante de Jesus, a firmeza, o encantamento, a segurança que Ele te dá e que você deve dar para a tua vida também. Deve permitir que a tua vida seja como uma porta de casa entreaberta, esperando que na noite escura alguém acenda a luz. Quantas vezes os nossos pecados estão presos aos fantasmas que guardamos na escuridão da nossa vida? Como aquela gaveta do armário que está entuchada de coisa e que você tem até medo de abrir para procurar algo lá dentro. Paulo vem nos dizer que os passos de Deus são conhecidos. E são conhecidos porque são amáveis. São cheios de vida para nos trazer a alegria. A reconciliação não é Deus mudar de ideia sobre nós. Eu vou me confessar, então eu vou tomar banho, vou lavar o cabelo com shampoo caro, vou passar, como é que chama? Eu ia falar amaciante, não, como é que é? Condicionador, né? No meu tempo a gente usava aquele amarelinho de Neutrox, aquilo era ótimo, Senhor Jesus. Tu é do meu tempo, né, filha? Ah, hoje tem mais um monte de coisa. Não é Deus mudar de ideia sobre mim, porque Ele me conhece. É eu mudar de direção para ir ao encontro de Deus, que não se esconde de mim. Deus não brinca de esconde-esconde com ninguém. A gente ouviu isso na primeira leitura da missa de domingo. Deus chamando Adão, e Adão reconhece a sua pequenez, porque havia pecado. Quando a vida vira barulho interior, reconciliar é reaprender o silêncio. Vocês não sabem o quanto eu estou suando a camisa para que os ministérios de música terminem o canto de comunhão quando a Assembleia já comungou e a gente guarde o silêncio. O Papa Leão disse isso na locução ao presbitério de Roma, que essa quaresma seja pouco falar e muito ouvir, abrir-se ao diálogo. Quando o orgulho vira muralha, reconciliar é abrir uma janela. Não sei se vocês já visitaram algum lugar que tem um paredão e de repente no meio do paredão tem uma fresta. Se você se coloca do jeito certo diante da fresta, por menor que ela seja, quando os teus olhos atravessam a fresta, o olhar é amplo. Deus abre as janelas da nossa alma todos os dias. Ou melhor, Deus quer que abramos as janelas da nossa alma todos os dias. E a quaresma é tempo oportuno para isso. Se domingo passado Jesus nos ajudou a vencer as tentações, domingo que vem, vai ser legal demais. Vem na missa que você fica sabendo. Nada de dar spoiler. Quando o pecado vira hábito, tem gente que vai se confessar e diz: padre, os mesmos pecados com as mesmas circunstâncias. Não mudou nada, mas piorou muito, né? Porque você não conseguiu se libertar. Quando o pecado vira hábito, reconciliar-se é voltar a escolher.
Só você pode escolher pela mudança. Só você pode se agarrar à firme esperança de que a mudança é possível. Quem usa despertador, alarme de celular, não sei o quê, para acordar de manhã? Mas a gente não sabe se a gente vai estar vivo. E não obstante, a gente põe o despertador para despertar, né? Isso é confiança. Isso é acreditar. Eu tenho um amigo que trabalha no norte de Minas, numa região lascada. E quando falta água, a primeira coisa que o povo pede é a procissão para São Vicente Ferrer. Não sei porquê. E eles carregam uma pedra na cabeça. Fazem uma caminhada miserável. E ele diz, só o padre que leva o guarda-chuva. Ninguém acredita que vai chover. Porque ninguém se protege. Mas o povo acredita sim. A gente sempre acredita. Na teologia cristã, não é Deus que se afasta, é nós que nos afastamos. Por isso, a reconciliação não é negociação. A reconciliação é reencontro. Domingo nós tivemos a celebração da abertura da campanha da fraternidade na região Brasilândia, e eu já coordenei esse trabalho na região. Eu reencontrei tanta gente, e para minha alegria, muitos eu ainda sabia o nome, e conhecia algumas histórias. Isso é bom demais. Reencontre-se com Deus. A frase de Paulo é associada ao tempo da Quaresma e ao sacramento da confissão. Vai? Não apenas para apagar os nossos erros. As cinzas na sua cabeça. Eu vi um vídeo de um padre que despejava 1 quilo de cinza na cabeça de cada um, ainda mexia nos cabelos assim. E eu pensei numa moça que eu não consigo guardar o nome dela, que de vez em quando ela faz leitura na missa das 10h30 da manhã, e ela tem uma cabeleira assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que vai botar cinza aqui? Mas quando eu vi o vídeo, eu pensei nos cabelos dela. A cinza não é para apagar o que aconteceu no carnaval. A cinza é para você pensar no caminho que você vai fazer durante toda a sua quaresma. E cuidado, viu? Não é quaresma de São Miguel não, viu? É quaresma da igreja mesmo, da liturgia. A quaresma de São Miguel vai ser lá para agosto, setembro. É reestruturar a sua amizade com Deus. Paulo é curto, direto, profundo. Não é parar de errar, mas é voltar a pertencer ao abraço de Deus. Sabe aquelas crianças que têm uma mantinha, um cobertor que elas não largam por nada? Eu sempre penso a reconciliação assim. Podem até lavar o cobertor, mas quando a criança reencontra com ele, o chamego é grande. E aquilo lhe dá uma segurança tremenda. A gente precisa voltar a ser criança, na simplicidade da vida, e sentir o chamego de Deus por cada um de nós. E o chamego de Deus por mim não é igual ao chamego de Deus por você. Porque você tem os seus pecados e eu tenho os meus. E às vezes o chamego de Deus também vem, e dá um puxãozinho de orelha. Não se assustem se o pequeno chorar, é porque ele tomou vacina hoje e ele está meio febril, então isso tem reações. Como será que os santos vivem o caminho da reconciliação? Tem muita gente tonta que acha que os santos nunca pecaram. Tirando a Virgem Maria, os outros todos pecaram. Mas não desistiram de Deus por causa do pecado.
se reergueram e reestruturaram a vida a partir da graça. São João Batista nos dá um conselho interessante: preparai os caminhos do Senhor. Toda vez que eu medito sobre isso, eu lembro daquela música de infância: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante. João Batista está dizendo diferente. Prepara o caminho para Deus. Prepara o caminho para uma vida nova. E pensando em João Batista, penitência não é tristeza. Penitência é endireitar a vida. Você sabe onde você precisa endireitar. Há muitos anos, há mais de 20 anos, eu tive um funcionário lá na paróquia São Judas Tadeu, e ele começou a roubar, a furtar. Roubar é com arma, né? A furtar o dinheiro da comunidade. E eu percebi, e eu conversei, não o acusei, porque isso eu não podia fazer, que eu não tinha prova. Mas eu fui dando alguns toques. Olha, às vezes a nossa vida não está legal, e a gente tenta esconder dos outros, e a gente quer dar soluções e respostas que não vão ajudar em nada. Se você estiver passando por alguma dificuldade, fala com a gente. Aí eu tenho uma prima que é ministra do trabalho, e eu falei para ela: eu tenho um problema com um funcionário, o que eu faço? Ela falou: tire xerox das notas que normalmente você sabe que ele pega, coloque elas no lugar, antes de ele ir embora, confira as notas, veja quais estão faltando, e aí abre o jogo com ele. Mas isso tem que ser antes de ele sair da igreja. Ah, mas não teve dúvida. Aí o negócio ferveu. Endireita a sua vida. Santa Maria Egipciaca é uma santa que quase a gente não ouve falar no mundo ocidental. Ela tinha uma vida podre, tinha uma vida que não prestava para nada, mas quando ela faz a experiência da graça de Deus, a vida dela se transforma. E me parece que ela diz para a gente: ninguém está sem solução. Os antigos usavam muito a expressão o contrário: ah, fulano não presta para nada, não tem solução. Para esta santa, todos nós temos solução. E ela vai dizer: Deus muda uma vida inteira quando há arrependimento. Quando existe o arrependimento, mas ele tem que ser sincero. Arrependimento não é verniz que a gente compra na loja de tinta. Arrependimento é proposta de vida. Eu errei, eu reconheço, estou arrependido e quero mudar. E é isso que Deus acolhe. Santo Agostinho, na minha ordenação sacerdotal, o agradecimento foi uma canção de Santo Agostinho: tarde te amei, beleza infinita. Santo Agostinho dizia: o nosso coração está inquieto por causa do pecado e por causa da distância que tomamos de Deus. A quaresma é voltar do barulho para o silêncio de Deus. Será que não tem muita coisa fazendo barulho nos teus pensamentos, nas tuas palavras? Nosso bispo Dom Carlos usa uma frase, e ele usa sempre: ela não me alegra, ela não me agrada, porque eu acho grosseiro o jeito como ele fala. Numa reunião grande, ele diz: façam silêncio com os pés. Para quieto, para de andar. Façam silêncio com as mãos.
fica na sua. Faça um silêncio com a boca. E aí eu sempre digo para alguém, ainda bem que ele não mandou fazer silêncio com os pensamentos, né? Santo Agostinho diz isso. Foge do barulho, deixa de lado o barulho e volta para Deus. Padre Zezinho tem uma canção que ele falava, que no barulho da chuva ele ouvia Deus falar. Escute mais os mistérios de Deus. São Francisco de Assis, a pobreza que liberta. Às vezes não temos um tostão no bolso, mas somos tão arrogantes e guardamos e acumulamos tantas coisas. E São Francisco está dizendo para a gente, se liberta de tudo isso. Acho que se São Francisco fosse garoto propaganda, ele poderia ser admitido na OLX, né? Desapega, desapega. Tira, está te atrapalhando. Eu estou precisando me desapegar. Renunciar não é perder, é recuperar o essencial. Não sei onde vocês foram na missa na quarta de cinzas, mas na paróquia onde eu estou, eu disse, na quaresma, a gente tira o que é supérfluo, para que os olhos mergulhem no que é essencial, o altar e o Cristo na cruz. Santa Teresa d'Ávila dizia, a oração é a amizade com Deus. Peço desculpas para minha amiga, eu não pesquisei Santa Teresinha, mas você falou tanto de Santa Teresinha, que eu falei, na próxima vez, se houver, eu preciso pesquisar Santa Teresinha. Santa Teresa d'Ávila, a minha santa de devoção, dizia, a oração é amizade com Deus. Sem a oração, a penitência vira só força de vontade. Eu tenho uma vontade de me confessar, mas justo no dia 10 de março, eu vou ter uma missa de 7º dia. E aí a gente começa a pôr um monte de empecilhos e um monte de desculpas, né? E aquele desejo de endireitar a vida virou só força de vontade. São João Maria Vianney, nosso padroeiro, eu adoro essa frase dele, Deus corre atrás do pecador. Eu sempre imagino Deus correndo. Vocês já viram pobre correr para pegar o ônibus? Eu sempre imagino Deus correndo daquele jeito, porque a gente corre de um jeito para pegar o ônibus, eu já corri muito. E a gente corre de outro jeito da polícia tem que correr mais rápido. Eu sempre imagino Deus correndo atrás da gente, porque somos todos pecadores, e Ele não corre para nos agarrar, Ele corre para nos dar uma nova oportunidade. A confissão não é humilhação, é cura interior. Ah, quem é mãe? Levanta a mão. Seus filhos te dão muito trabalho? Mais ou menos, né? Aí eu peguei o exemplo de uma mãe que chorou e rezou 27 anos para ver se Deus dava jeito no filho. Santa Mônica, mãe do então Agostinho, hoje Santo Agostinho. E a igreja é tão mestra que se a gente celebra Santo Agostinho no dia 28 de agosto, no dia 27 de agosto a gente celebra Santa Mônica. Foi necessário que essa mulher rezasse e chorasse para que ele se tornasse quem ele se tornou. Então não tem sentido celebrá-lo, porque era um cara super inteligente, se antes a gente não olhar para sua mãe. Santa Mônica diz, a oração que não desiste. Mas não é para a gente ficar enchendo o saco de Deus não, viu? É para a gente saber rezar, sem desistir daquilo que a gente entende como proposta de Deus. Estou no último santo. A perseverança vence o tempo. Quantas vezes? Não façam isso na Nossa Senhora de Fátima, da Vila Dionísia, porque não tem coisa que me entristece mais do que no meio da missa alguém olhar para o relógio.
Eu me divirto com o povo que pega o celular. O clarão do celular ilumina a fuça da pessoa assim, e ela acha que ninguém está vendo, só Deus e o padre. É divertido. Última frase do que eu preparei para nós. A reconciliação não é Deus esperando você bater na porta dele. A reconciliação é Deus já sentado na mesa, esperando que você pare de fingir que não mora ali. Não tem uma música que diz: Deus está aqui nesse momento? Tem? Pode ser? Guardem isso. Reconciliação não é Deus esperando você bater na porta. É Deus já sentado na mesa, esperando você parar de fingir que não mora ali. Vamos ficar de pé.